Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de História de Mato Grosso do Sul. Essa é a nossa 22ª aula. Hoje, nosso assunto será sobre o movimento Guaicuru e a bovinocultura, assuntos extremamente interessantes e que agora voltamos nossas atenções para as questões culturais do Mato Grosso do Sul. Meu nome é Bruno Tulux, sou professor de História e sou um grande fã da história regional. Então, vamos para o conteúdo. Lápis e papel na mão, rumo à aprovação. É impossível explicar toda a história de um estado, todos os momentos e acontecimentos que levam à concretização do seu surgimento sem notar o esforço para se criar uma identidade. Uma característica própria dessa região que leva em consideração aspectos históricos e geográficos, que são, de fato, os diferenciais desse povo. No caso do surgimento de Mato Grosso do Sul, essa história não foi diferente, uma vez que a criação de Mato Grosso do Sul fez aparecer quase que contemporaneamente um movimento artístico genuinamente sul-mato-grossense, o movimento Guaicuru. Mas essa identidade passou a ser construída não apenas em 1977, mas muito antes e remonta ao próprio processo divisionista, ainda do final do século XIX, especialmente com o apoio da elite econômica e política que surgiu no sul de Mato Grosso. Porém, a efetivação da criação de Mato Grosso do Sul na década de 1970 promoveu o rompimento do Sul com a história que estava associada a Cuiabá. E nesse momento histórico, em busca de uma nova identidade, seria natural a aproximação desse novo estado, intensificando o contato com os vizinhos Bolívia, Paraguai, São Paulo, Minas Gerais, mas também a busca de suas origens, do que representava ser sul-mato-grossense. Esse cenário assume papel de protagonismo o Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso do Sul, produzindo uma nova história, relacionando eventos exclusivos do Sul, como a Guerra do Paraguai, a Companhia Mate-Laranjeira, a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, o próprio estado de Maracaju e a nossa matriz identitária indígena. E se você estiver assistindo o curso de História de Mato Grosso do Sul a partir do segundo semestre do ano de 2023, o primeiro link fixado nesse vídeo levará você a um e-book sobre o curso de História de Mato Grosso do Sul, um material extremamente detalhado e conectado com os estudos, além de conter exercícios relativos aos temas de cada aula. E se você se interessar por esse material para se aprofundar cada vez mais nessa dinâmica da história de Mato Grosso do Sul, eu recomendo que você faça uso desse material. Afinal de contas, as aulas continuarão disponíveis no YouTube, mas o apoio do material será imprescindível para que você possa acessar de forma offline o curso de História de Mato Grosso do Sul. E o panorama artístico de Mato Grosso do Sul é dividido entre antes e depois de 1977. De fato, no início do século XX, existia uma minúscula produção artística no sul de Mato Grosso. Artistas como o espanhol Miguel Pérez, que havia fotografado cidades do sul de Mato Grosso para compor o álbum gráfico de Mato Grosso do ano de 1914, acabou se estabelecendo em Corumbá a partir da década de 1930, pintando paredes interiores e quadros. Ou outro espanhol, como o artista Antônio Burgos Villa, que na década de 50 se estabeleceu em Corumbá e fundou a primeira escola de arte de Corumbá e do sul de Mato Grosso. Artistas como esses espanhóis deram os primeiros passos da arte acadêmica na região. Depois, já nos anos 60, surge Jorapimo, um corumbaense que se dedica a retratar a flora e a fauna pantaneira. Em Campo Grande, na década de 1930, surge uma figura icônica, Lídia Baís, que após retornar de uma temporada na Europa, passa a produzir uma série de obras de arte de natureza surrealista e até funda o seu próprio museu na década de 1940. Essas obras de arte atualmente estão expostas na Morada dos Baís, no município de Campo Grande. E no ano de 1966,
ocorre a primeira exposição de pinturas de artistas matogrossenses. Já no ano seguinte, 1967, é criada a Associação Mato Grossense de Arte, com importante atuação de artistas de Campo Grande. Nesse contexto, o destaque fica com a artista Conceição Freitas da Silva, uma escultora que passou a ser conhecida como Conceição dos Bugres, justamente por conta da identificação das suas obras de arte com a temática regional, os bugrinhos, símbolos da cultura sul-mato-grossense. Todo esse panorama fez surgir o Movimento Guaicuru, um movimento cultural criado em 1979 pelo artista plástico Henrique Spengler, e nessa ocasião Spengler contou com o apoio de muitos outros artistas de destaque da região. E essas ações coletivas foram fundamentais para a consolidação desse processo identitário de Mato Grosso do Sul. Artistas como Jonir Figueiredo, como Adilson Schiffer, como João Carlos da Silva, que era conhecido como Índio, e muitos outros intelectuais e jornalistas foram fundamentais para a propagação dessas ideias. E o batismo desse movimento artístico como o movimento Guaicuru se dá por conta da própria história e trajetória desses índios em território sul-mato-grossense. Os Guaicuru eram conhecidos como índios cavaleiros e que têm toda a sua tradição forjada na guerra, na força, na luta pela conquista do seu ideal e do seu modo de vida. Todos esses elementos caíram como uma luva, somados aos ideais identitários propostos com a luta pela divisão ou criação do novo Estado. O movimento Guaicuru surge como um movimento de artes plásticas, mas com o passar do tempo acabou influenciando também na produção musical, no cinema e nas demais expressões artísticas que surgiram com o novo Estado. E o ápice do movimento Guaicuru foi justamente na década de 1980, com a realização de inúmeras exposições artísticas na nova capital Campo Grande, mas também em cidades fundamentais para a história de Mato Grosso do Sul, como Aquidauana, Corumbá, Dourados, Coxim, entre outras. Já na década de 1990, o movimento Guaicuru ingressa no meio acadêmico, passando a ser pauta recorrente de cursos como arte, história, geografia, sempre buscando a relação e a conexão entre a questão identitária e o estudo dessas características para a formatação desse novo Estado. O movimento Guaicuru, ou Unidade Guaicuru, como também era conhecida, foi um movimento genuinamente sul-mato-grossense, marcado pela preocupação com a temática indígena, fazendo uma releitura cromática dos símbolos Caduel, Terena e Guarani, perpetuando a história Guaicuru, com sua produção artística fundamentada em uma tendência abstracionista geométrica. E durante o período de maturação de todo esse processo, que foi o movimento Guaicuru, surge a figura do artista Humberto Espíndola, nascido em Campo Grande e que se apropria do binômio Pecos Pecúnia, boi e dinheiro, prática e hábito que se conectavam diretamente com a sociedade do sul de Mato Grosso, e assim fez surgir a bovinocultura, uma análise crítica sobre a sociedade do boi, a prática econômica que surge a partir da agropecuária, e a crítica à política praticada na época no Brasil e no Estado. A bovinocultura de Humberto Espíndola tem como personagem principal o boi, humanizado e emoldurado em uma estética cubista, envolto em cores vibrantes e tropicais. Humberto Espíndola se tornou um dos maiores expoentes das artes plásticas de Mato Grosso do Sul, premiado em inúmeros salões e bienais com sua bovinocultura e sua visão crítica do mundo. É Humberto Espíndola o responsável pela obra de arte de maior expressão associada à divisão do Mato Grosso e à criação do estado de Mato Grosso do Sul, a bela obra O Sopro. E segundo Maria Adélia Menegasso, em O Sopro, a bandeira brasileira perde sua forma geométrica e sinuosamente transforma-se em uma espécie de deusa que irá criar os dois estados a partir
de um sopro ígneo. Nessa obra, percebemos os elementos bovinos que compõem a produção de Humberto Spíndola, como também em outra obra batizada de Pecus e Pecúnia, discutem a divisão, onde esses elementos estão ainda mais evidentes. A obra de Humberto Spíndola e sua bovinocultura, bem como o rico acervo produzido pelo movimento Guaicurú, são determinantes para a criação de uma identidade sul-mato-grossense, assim como os gaúchos que se identificam na figura do laçador, ou os paulistas que têm na figura do bandeirante um elemento de identificação. O sul-mato-grossense se reconhece a partir desse referencial indígena, mais especificamente com o povo Guaicurú, índios guerreiros que se estabeleceram e dominaram os campos e planícies do sul de Mato Grosso, ao mesmo tempo em que os portugueses e espanhóis lutavam pela posse dessa região, mas também com um elemento bovino, humanizado e crítico evidentemente, mas que retoma a prática e a vivência do ser sul-mato-grossense. Fico feliz que você tenha assistido o vídeo até aqui e não perca a próxima aula, afinal de contas, continuaremos falando sobre a cultura de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado e eu aguardo você em nossa próxima aula do curso de História de Mato Grosso do Sul. Valeu, gente. Tchau, tchau.